Agora eu vou fazer um corte agora na região torácica e abdominal dele. Tudo bem? Vamos lá. Um corte aqui no osso externo. Tá vendo aqui? Eu tenho as costelas e os intercostais externos aqui. Vou fazer um corte aqui na região de externo. Eu tenho aqui, eu vou fazer um corte aqui para tirar esse excesso aqui. Eu tenho aqui, pessoal, o coração aqui no meio. Aqui eu tenho a clavícula, né? Ó, a clavícula aqui, que tá me dando dor de cabeça na articulação do ombro aqui, ó. Não quer sair, aqui. A clavícula aqui, tá? Aqui, isso. Aqui o esternocleidomastoide, aqui eu tenho a clavícula. Vamos lá. Pulmão. Eu tenho aqui o pulmão esquerdo, pulmão direito. Aqui eu tenho o coração. Aqui, ó, eu tenho o que é o nome dessa estrutura aqui? Já ia falar pra vocês já. Vamos lá. Eu tenho pericárdio aqui, ó. Pericárdio. Vou fazer um corte aqui no pericárdio. O pericárdio, ele tem várias funções, tá? Para o coração, tá? Mas algumas que eu vou passar para vocês é o seguinte: o pericárdio, ele tem a função de delimitar a diástole do coração, tá? Sem dizer também que ele tem a função de estabilizar o coração nesse local aqui onde ele está. Olha, esse é o pericárdio. Retirei para vocês terem ideia aqui do coração, a sua localização. O coração, ele é um músculo oco, tá? Ele é quadricavitário. Olha, tirei o pericárdio. Ele tem 4 cavidades, tá? Ele fica no mediastino médio, tá aqui. Aqui eu tenho o coração. Aqui, ó, eu tenho a veia cava superior, que vai fazer suas bifurcações aqui, tornar aquela ramificação. Eu tenho aqui a artéria aorta, e aqui a artéria tronco pulmonar. Aqui eu tenho a aurícula direita e aqui a aurícula esquerda. Tudo bem? Retirando o coração. Vou fazer um corte aqui na veia cava, também aqui no arco da aorta. Aqui eu vou fazer nas artérias pulmonares direita, esquerda aqui, e direita também. Retirando o coração. Já junto com o coração aqui, ó. Pronto, o coração está aqui. Retirei. Opa. Aqui posteriormente, eu vou tirar esses 2 pulmões aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? Eu tenho aqui o pulmão esquerdo. Pulmão esquerdo. Tá difícil.
pulmão esquerdo. E junto ao pulmão, pessoal, ó, a pleura visceral. Porque a pleura parietal, ele acabou saindo na região da caixa torácica que eu acabei arrancando, tá? Olha só. Aqui a pleura visceral. Retirando a pleura visceral, é lógico que não é assim. Você não consegue retirar a pleura visceral, é mais para vocês deixar mais didático. Aqui o pulmão esquerdo, tá? Com o lobo superior e inferior. Aqui, medialmente, eu tenho o hilo pulmonar, tá? E aqui, região posterior. Vamos retirar agora o pulmão direito. Qual a diferença entre o pulmão direito e esquerdo, pessoal? Porque um fica do lado direito e do lado esquerdo. Em questão de lobos, como é que faz? Vou fazer um corte aqui, na região de hilo, para tirar as estruturas que estão aqui. Aqui o pulmão direito, tá? Aqui a pleura visceral. Pleura visceral. Pronto. Lobo superior, médio e inferior. Região lateral, medial. Vamos lá. Vou retirar aqui essas artérias, veias, tá? Que são as subclávias, né? Subclávia, carótida comum, direita e esquerda. Eu tenho quem aqui? A traqueia. Olha só. A traqueia é um órgão, tá? Que ele tem cerca de 11, 12 centímetros por 2,5 de diâmetro, 2,5 de diâmetro, tá? Tem a função de passagem de ar, tá? Para onde vão esse ar? Ele se bifurca, né? Na região aqui inferior da traqueia, na carina, se bifurca para o lado direito e esquerdo, pelos brônquios principais direito e esquerdo. Eu vou fazer um corte aqui, vou tirar. Ele praticamente já está cortado já aqui, ó. Eu fiz o corte no hilo, tá? Então do hilo, eu fiz um corte, então acabou retirando aqui os brônquios principais direito e esquerdo, tá? Não consigo retirar ele porque ele está intimamente, posteriormente, lembra que ele é um anel em C, que ele tem uma membrana posteriormente, um músculo, perdão, posteriormente, e logo posteriormente a ele, entre a coluna vertebral e a traqueia, eu tenho o esôfago, tá? Então está intimamente, olha só, o esôfago está aqui, posteriormente, esôfago, e aqui a coluna vertebral, tá? Da região torácica, tá aqui. Então, essa cavidade da região torácica, eu tenho o pulmão direito e esquerdo, tá? Aqui, pessoal, vamos fazer aqui um corte agora, para vocês visualizarem aqui o músculo principal da inspiração, o músculo diafragma. Então, momento tão esperado. Tira a noção por ali. Aqui eu tenho quem na região abdominal? Eu tenho o oblíquo externo. Se eu fizer um corte, deixa eu ver se eu consigo, só para vocês terem uma ideia aí. Se eu fizer um corte aqui, eu tenho o oblíquo, não dá. Eu tenho o oblíquo interno, que tem suas fibras opostas do oblíquo externo. E depois, mais profundamente, eu tenho o músculo transverso, tá? Transverso do abdômen. Então vamos lá. Olha só, aqui esse corte, eu consigo ver aqui o músculo aqui, ó. Que músculo que é esse? O mais profundo dos abdominais. O transverso do abdômen, tá vendo? Esse aqui é o oblíquo interno.
Aqui, oblíquo externo. Esse, reto do abdômen, que é esse, tá? Tá aqui. Agora vamos fazer um corte aqui na região do transverso do abdômen. Aqui, deu uma aderida aqui. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é o peritônio, tá? Peritônio. Olha só, amarelinho. Aquela gordura. Cadê? Vou fazer um corte. Qual o órgão que eu tenho aqui agora? Logo inferiormente ao músculo diafragma, eu tenho aqui o fígado, tá? Vou tirar aqui. Pronto, nós temos aqui a região abdominal. Quem eu tenho aqui? Lembra que eu tirei lá de cima? Ó, esse aqui é o músculo diafragma. Juntamente a ele eu tenho aqui, ó, o esôfago. Pronto, esôfago. Aqui eu tenho o intestino. Olha, o intestino, o intestino, na verdade, o intestino delgado, ele tem cerca de 5 a 6 metros de comprimento. Ó, aqui eu tenho... Opa, aqui é a artéria, ficou. Eu tenho o esôfago aqui. Esôfago. Aqui o estômago. Se eu fizer um corte aqui, vocês vão ter uma ideia. Deixa eu ver se dá pra ver internamente o estômago. Não dá pra ver muito bem, tá? Mas eu tenho aqui o estômago. Depois do estômago, aqui, ó, eu tenho quem aqui? O duodeno. Duodeno, esse nome vem de, se não me engano, do grego, tá? Quer dizer 12 dedos, que é o tamanho de 12 dedos. Cerca de 22 a 25 centímetros, duodeno, 25 centímetros. E no duodeno, intimamente a ele, eu tenho o pâncreas aqui, ó. Pâncreas, tá? Que ele tem tanto função endócrina como exócrina. Bem na extremidade da cauda do pâncreas, eu tenho aqui o baço, tá? Esse é o baço que estaria aqui. Agora aqui, depois do duodeno, 25 centímetros apenas, eu tenho aqui o jejuno, tá? Jejuno. Não tenho um limite entre jejuno e íleo para que eu possa mostrar para vocês aqui qual que é onde fica, onde é o limite de um e de outro, tá? Mas o intestino delgado ele tem cerca de 5 a 6 metros. Depois dele eu tenho quem aqui, ó? Dê uma olhadinha. Eu tenho o intestino grosso, tá? Aqui, intimamente a ele, acabando o intestino delgado, eu tenho aqui a junção iliocecal, tá? Iliocecal porque eu tenho o seco aqui, que é a primeira porção do intestino grosso. Tem um seco aqui, seco, e eu tenho aqui internamente, eu não sei se dá para ver bem,
Mas eu tenho aqui internamente a válvula iliocecal, tá? A válvula iliocecal é onde não deixa retornar o bolo fecal para dentro do intestino delgado. Mas aqui eu tenho uma cavidade, ó. Eu tenho uma cavidade aqui. Aqui no seco, pessoal, no seco, nessa região inferior, eu tenho aqui um prolongamento aqui, ó, que tem cerca de 6 a 8 centímetros. Chama-se de apêndice vermiforme. Apêndice vermiforme. Vou tirar esse corpo aqui por enquanto, tá? Só para a gente poder ter uma ideia melhor aqui. Apêndice vermiforme. O intestino grosso, ele tem em média 1,5 metro, tá? De comprimento. Eu tenho no intestino grosso o seco, o colo ascendente, a flexura aqui direita, eu tenho o colo transverso, eu tenho um colo descendente, depois eu tenho do colo descendente, eu tenho o sigmoide, tá? Que é em formato de S, o colo sigmoide, e aqui por fim o reto, tá? O reto, aonde vai sair lá no ânus, reto. Deixa eu ver se dá para fazer um corte aqui, vocês veem que tem uma cavidade aqui dentro. Ó, tem uma cavidade. Tá vendo? Uma cavidade. Então, esse aqui é o intestino grosso. Aqui eu tenho o intestino delgado. Pronto. Vou reservar ele aqui. Agora, eu venho aqui, eu tenho quem aqui? Eu tenho o fígado aqui, tá? Esse é o fígado, um fígado bonito até, tá? Aqui eu tenho a veia cava, que passa posteriormente ao fígado. Eu tenho o ligamento redondo aqui. E aqui eu tenho a vesícula biliar. Aqui a vesícula biliar. Aqui nós temos a artéria hepática, nós temos a veia porta, tá? Então esse é o fígado. Tem uma textura legal até, ó. Tá? Então esse é o fígado. Se eu fizer um corte, ele é bem consistente, ele. Tá? Esse é o fígado. Tá? Reservei. Aqui, na região abdominal, eu tenho aqui as artérias, né? A artéria aorta abdominal, também tenho a cava. Eu tenho aqui, pessoal, ó. Eu tenho aqui o fígado, o rim esquerdo. Esse é o rim esquerdo, juntamente aqui com o ureter, tá? E do ureter vem para a bexiga, tá? Vou retirar a bexiga. Retirando a bexiga. Pronto. Esse aqui é o sistema urinário, ó. Sistema urinário. Os dois rins, direito e esquerdo, e a bexiga. A bexiga também, ele é um músculo oco, ó. Eu fazendo o corte, ele é oco internamente, tá? É o músculo oco, chamado também de extrusor, tá? Aqui nós temos o rim, o hilo renal, hilo quer dizer porta de entrada e saída de estrutura, tá aqui. Vou reservá-lo, reservar. E aqui nós temos a região abdominal.
aqui. Ó, aqui eu tenho a artéria. Artéria aorta. Aqui as artéria renal, direita e esquerda. Aqui também as veias renais, né, direita e esquerda. Aqui. Aqui, pessoal, músculo, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o músculo psoas maior e aqui o ilíaco, tá? Os dois juntos formam ilho psoas. Eu também tenho um menor, mas o menor quase que não dá para ver aqui. Aqui eu tenho os músculos do assoalho pélvico, tá? Músculo do assoalho pélvico. Aqui eu tenho em azul os discos, tá? Intervertebrais. Eu acho que é somente isso. Bom, pessoal, então esse foi o nosso trabalho. Foram 2 semanas de correria confeccionando para vocês esse material. Nós teremos outros trabalhos, nós iremos fazer outros vídeos. Espero ter ajudado vocês, tá? Gostaria que vocês assinassem aqui o nosso canal no YouTube. Também nosso canal também no Instagram. Se acaso vocês quiserem nos seguir no Instagram. Eliel Guimarães, deixarei na descrição do vídeo, Eliel Guimarães _anatomia, também no Facebook, Eliel Guimarães Anatomia. Se vocês quiserem nosso material, eu estou montando um e-book, tá? Sobre anatomia, com algumas fotos, desenhos e algumas dicas para vocês. Se acaso se interessarem, mandem para mim. Terá aqui embaixo na descrição do vídeo o meu e-mail. Mandem para mim o seu e-mail dizendo eu quero o material. E assim que nós tivermos novidade de vídeos ou então o e-book pronto, nós avisaremos e enviaremos para cada um de vocês. Então até a próxima. Tchau, tchau.